Olá, pessoal. Bem-vindo ao segundo episódio do Podcast Capela. Sou Daniel Costa, empreendedor de Brasília há mais de 15 anos e hoje nós vamos aprender muito sobre crédito de carbono com um especialista na área, que é o Edgar Cerutti, do Instituto Yamazu. Tudo bom, Edgar? Como é que você está? Tudo bem, Daniel? Prazer estar aqui e na verdade, vamos tentar explicar um pouquinho sobre esse mercado que ainda é complexo, né? Todos nós estamos aprendendo e eu não sou diferente, também estou aprendendo com as coisas que estão acontecendo sobre esse assunto. Que legal, mas já está trabalhando com isso há muito tempo, né, Edgar? A gente começou esse processo aproximadamente 4 anos atrás, entre 3 e 4 anos atrás. Um parceiro nosso que nos chamou para cuidar de um projeto ou pensar em um projeto ligado a povos indígenas, na verdade. Então ele trabalhava como advogado desses indígenas, né? Sempre no contexto social de tentar viabilizar saúde, educação e principalmente a parte ecológica, né, dessas comunidades, que era muito afetada por grandes multinacionais. E essas grandes multinacionais usavam as terras indígenas e não pagavam os royalties para eles. Então, esse nosso parceiro, ele fazia justamente essa ponte aí para tentar viabilizar os royalties para os índios. Então vamos lá, vamos entender um pouco aí do teu negócio em si, Edgar. Hoje você fica em Belém do Pará, é isso? Isso, eu sou paulista de São José dos Campos, mas atualmente resido em Belém do Pará. Porque o Instituto fica cedido lá, é isso? Perfeito. O Instituto Yamazu fica em Belém do Pará. O que é o Instituto Yamazu? É importante. O Instituto Yamazu é uma organização social sem fins lucrativos que no seu estatuto ele tem principalmente área ecológica, né? Socioambiental, desculpa. Socioambiental, educação, cultura, né? E ciência e tecnologia, principalmente esses 4 pilares. O Instituto Yamazu, esse nome ele veio porque na Amazônia todo mundo pensa no verde, mas ninguém se lembra, ou pouca gente se lembra, do azul que tem na Amazônia, que são os rios, né? Que são os mangues. E como nós começamos a trabalhar essa questão entender um pouco mais sobre essa questão do carbono, a gente viu nos mangues, né, um território fértil para isso, né? E o carbono vindo dos mangues tem justamente o nome de carbono azul, né? Foi daí que surgiu a ideia do nome Instituto Amazônia Azul, porque está muito ligado aos mangues e principalmente às comunidades ribeirinhas e povos tradicionais que vivem nessas regiões. Interessante. E me conta, Edgar, como é que funciona o trabalho de vocês com o Instituto para realmente gerar negócios ou gerar um benefício com a área que vocês atuam? Explica para uma pessoa que nem entende qual seria a função. Você já falou que não tem fins lucrativos, né? Mas o que realmente, de fato, vocês fazem para ter negócio e benefícios lá para as comunidades, né? Ok. Bom, o Instituto, ele na verdade é uma ferramenta de captação de recurso e desenvolvimento de projetos, né? Então, essa é a função do Instituto, é desenvolver projetos para essas comunidades. Então, tem projetos ligados às mulheres, por exemplo, dessas comunidades. Tem projetos ligados à educação para essas comunidades. Banco comunitário é um projeto que nós já desenvolvemos em outra área e estamos levando isso também para essas comunidades. O que é o banco comunitário? É uma forma de uma moeda própria para essas comunidades, né? O caranguejo, que é extraído do mangue,
ele pode ser uma moeda, ele pode ser um bit, né? Para fazer o escambo entre as famílias ali. Então, quanto vale uma corda de caranguejo, que a gente costuma dizer, né? De repente uma corda de caranguejo vale R$30, então esse é um bit. R$30 é um bit, que é uma corda de caranguejo. E um bolo que a Dona Maria faz. O bolo que a Dona Maria faz é R$10. Então, uma corda de caranguejo são 3 bolos da Dona Maria. Então, parece simples, né? Mas é um pouco complexo isso, mas toda essa dinâmica, esse processo, a gente trabalha com as comunidades. Mas funciona dessa forma, Edgar? As pessoas lá convertem para uma moeda regional entre eles? Sim. É uma moeda da comunidade ou é de uma região? Como é que funciona? É de uma região, isso é o próprio Banco do Brasil, ele autoriza isso. Olha só. Tem nota própria, inclusive uma já está rodando, né, que é o Mucambo, que é na Baía do Sol, lá na Ilha de Mosqueiro. Que é uma moeda própria de uma certa região. Dessa região. É região comunidade. Da comunidade. É uma moeda deles e eles monetizam da forma. Mas tem alguém controlando isso? Tem um banco que controla isso. Que é o Banco do Brasil, no caso? Não, que é o Banco Tupinambá. Inclusive, podem procurar no site. Tem um banco próprio cuidando desse tipo de moeda, da circulação dela, do gerenciamento. Exatamente. Mas cada um estipula o seu valor. Quem faz o bolo lá, igual você citou, ele estipula o valor que vale para ele. Sim, e daí... Então, não é tão simples assim, mas a grosso modo seria mais ou menos dessa forma que funciona. Entendeu? E aí nós começamos a entender... que o que nós podemos extrair da floresta em pé para essas comunidades. Então, o objetivo do Instituto também poxa, como essas comunidades sobrevivem, né? Com pouco apoio, com pouco recurso e tendo uma biodiversidade que todo mundo precisa e procura, né? Então, o que vale a preservação da floresta? O que vale a floresta em pé? E aí a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre créditos de carbono. E a gente percebeu que poderia ser uma forma de retribuir a essas comunidades, né, o fato do trabalho de preservação que elas fazem. Então, a gente falou assim, como monetizar esse trabalho de preservação que essas comunidades fazem. Certo. Então vamos entrar exatamente nesse assunto que é o crédito de carbono. Sim. Isso é um assunto usado no mundo inteiro, ou eu estou enganado, Edgar? Na verdade é um assunto que o mundo inteiro começou a olhar com mais carinho para ele, mas é claro, já há algumas décadas que ele está sendo discutido, no começo dos anos 2000 de forma bem incipiente ainda, depois 2008 teve um certo boom, depois de 2008, teve uma baixa de novo no assunto e, em função dessas mudanças climáticas, ele voltou muito forte, né, no contexto internacional. Certo, Edgar. E me conta, o que é um crédito de carbono? Ok. Um crédito de carbono, ele é 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, né? Ou seja, vamos imaginar o seguinte... Os carros, os aviões, indústrias, tudo isso emite carbono para o meio ambiente. Gás carbônico para o meio ambiente. A árvore, ela tem a finalidade de quê? De retirar este carbono da atmosfera e ela se constitui de carbono. O que é a madeira? Madeira é carbono. O que é a árvore? É carbono. Então, conforme ela vai extraindo este carbono da atmosfera, ela vai se formando, né? Tanto que, do ponto de vista técnico, quando você vai definir quanto de carbono aquele tipo de espécie é capaz de absorver, o que você faz? Você derruba esta árvore, você pega todas as folhas, todos os galhos, seca. Quando você seca isso, aquilo é carbono. Então você vai, pesa e fala assim, ó, essa espécie de árvore, ela absorve X toneladas de carbono no meio ambiente. No meio ambiente.
O crédito de carbono, então, seria 1 tonelada, um crédito equivale a 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitido. Certo. E o Instituto, então, ele negocia esses créditos de carbono, é isso? O Instituto, ele tem que finalidade? Como é que ele foi pensado? Como as populações tradicionais, elas, como eu disse, ela tem uma área gigantesca, né, que ela preserva, que ela é dona, né? Não deixa de ser isso, porque essas áreas elas são constituídas ou elas são doadas por decreto governamental, então elas são usufrutuárias dessa área. Então, são áreas muito grandes que hoje não traz nenhum benefício financeiro para essas comunidades, e elas trabalham e preservam essa área no dia a dia delas, né? Então, por que não compensar essas pessoas por vamos dizer assim, por preservar a floresta? Então, o Instituto faz o quê? Ele viu uma oportunidade de transformar essa joia que essas comunidades têm em recurso para ser investido na própria comunidade, né? Então, como que funcionaria isso? O Instituto, ele tem uma parceria junto com um outro instituto chamado Sarambuí. A Sarambuí é formada por mestres e doutores nessa área de mangue, são especialistas nisso, da Universidade Federal do Pará. Então, essas pessoas são responsáveis por fazer toda essa parte técnica, que é definir quanto de carbono a cada hectare do mangue é capaz de absorver, de reter, né, de armazenar. Então, com isso em mãos, o processo você submete isso a uma certificadora internacional. Essa certificadora internacional, né, ela audita para ver se o projeto ele cumpre todos os requisitos necessários. Essa certificadora internacional ela vai em loco verificar se realmente aquilo que está no teórico lá, a prática, ela representa aquilo que a teoria está dizendo, né? Uma vez que ela viu que isso para de pé, aí ela emite o certificado dizendo assim, nesta área, 1 hectare é capaz de sequestrar, né, ou de absorver, ou de reter X toneladas de carbono, né? Então, com isso, você consegue estabelecer, né, com parâmetros muito técnicos e científicos, você consegue estabelecer quantas toneladas de carbono o mangue é capaz de absorver, de armazenar, né? Perfeito. Vamos usar isso na prática, Edgar. Pelo conhecimento que eu tenho, normalmente algumas empresas ela tem um limite de emissão de carbono, né? E quando ela ultrapassa esse limite, vê se eu estou certo, ela precisa adquirir créditos de compensação de carbono, Sim. que é ir atrás dessas certificações, né? Então é aí que o Instituto entra. Por exemplo, eu tenho uma indústria e eu tenho que emitir lá 50, meu limite seria 50 unidades, né, de carbono. E aí, aquele mês eu precisei emitir 60. Então, eu tenho que ir atrás de mais 10 certificados. Sim, né, isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque estabelece qual é a lógica do mercado, né? Então, qual seria essa lógica? Existem 2 tipos de mercado de carbono. O mercado regulado, na qual aquele que já existe legislação, e a legislação ela já define qual é o limite de emissão que cada empresa, enfim, pode emitir, ou seja, é autorização para você poluir. Uhum. Então, você faz o contraponto, né? Isso. Você tem também um contrapartida diante daquela poluição que você emite. Exatamente. Então, a legislação já define quanto que você pode poluir. E o mercado voluntário, que é o mercado que o Brasil está hoje, ele não tem essas regras de quanto que uma empresa pode poluir, que é o que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Então vai sair uma lei
esperamos que em breve, e essa lei ela vai definir esses padrões, dizendo assim, ó, indústria de energia pode poluir até quanto, e aquilo que você exceder o limite de poluição, você tem que compensar de alguma maneira. Uma das formas de compensação é adquirir créditos de carbono. Então, o crédito de carbono, ele, além da parte financeira, ele tem uma parte social muito importante. Porque, como eu falei, né, são essas comunidades que são envolvidas nesses projetos de compensação. Quanto mais social tiver envolvido no projeto, mais valor você consegue agregar para o seu crédito. Ou seja, vamos imaginar que na Europa, hoje a bolsa lá está sendo negociada a 80 euros a tonelada de carbono. Se você for pegar no mercado voluntário, porque lá já é regulado, então o mercado regulado, a lei já define os padrões e tudo mais, 80 euros a tonelada. Se você for pegar o mercado brasileiro, que é o mercado voluntário, que negocia créditos também para essas empresas... Então, só um ponto aí, então, Edgar. Independente do local do mundo que precisar pegar, você pode pegar em outro país, não há problema algum. Isso, então, é pro mundo, não é uma regulação que te obriga, por exemplo, a gente está na Espanha, só pode adquirir na Espanha. Não existe não é regulado desta forma. Você pode adquirir... Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então, vamos imaginar o seguinte, se você, lá que eu falei, na Europa, 80 euros a tonelada do carbono, que equivale a uma tonelada equivale a um crédito. No Brasil, existem projetos que vendem esses créditos a $1. Olha a discrepância, porque não está regulado ainda. Então, uma vez que isso seja regulado, certamente... vai dar muito mais segurança jurídica para esses créditos e os valores vão estar em outro patamar. E qual é a duração de um crédito de carbono? Vamos supor que eu quero comprar hoje 10 toneladas. Né? Eu entendi que eu negocio. Vamos supor que eu consegui $1, eu quero 10, seriam $10. E quanto tempo tem a duração dessa certificação para uso? Sim, isso varia um pouco, porque vamos imaginar o seguinte... As auditorias desses créditos, até para ver se os projetos eles estão... se eles são reais. Se eles são reais, e mais do que isso. Cada ano você tem que fazer uma auditoria para ver se ele permanece naquelas condições, né, naquela linha de contorno que foi definida lá no início do projeto. Então, você compensa anualmente. Então dura um ano. Dura um ano. Um ano. Aí eu tenho que estar renovando sempre a cada ano. Ou você depende do tipo de contrato que você adquire também para essas compras, vamos dizer. Uma petroleira, ela fala assim, eu quero comprar para 10 anos. Então, são contratos que variam. Então, ele pode ser negociado por um período maior. Pode. Só que tem que ter a continuidade de certificação, é isso? Isso. A certificação tem que continuar garantindo a integridade, né? Porque como houve muita, que eles chamam de greenwash, né? O lixo verde, projetos que não cumpriam os requisitos depois de um certo tempo. Então, foi certificado, mas por algum motivo ele deixou de cumprir aqueles requisitos básicos do início da certificação. Aí ele perde a validade. Aí você tem que fazer a compensação. Aí os créditos não valem mais. É comum as empresas terem, então, créditos sobrando? Não é comum hoje. Por quê? Porque por que ela compra o crédito? Porque ela é obrigada a comprar. Isso ela tem que apresentar para os acionistas, ela tem que apresentar para o conselho. Então, é uma obrigação. Então, você não compra a mais daquilo que você é obrigado a comprar. Né? É tudo bem no limite. Tudo no limite. Eu preciso compensar X, então eu vou comprar só X. Só que todo mês pode ter uma variação, né? Por exemplo, eu comprei 10, que vai valer um ano. Aí, de repente, passou 2 meses, eu só precisava de 6. É que essas auditorias, geralmente, elas são nos fechamentos, né?
costumam acontecer de 6 em 6 meses, nos fechamentos das empresas, que elas são obrigadas a fazer essa declaração nos seus demonstrativos. Não é mensal. Não. É num período mais anual. Isso, é no período de fechamento, vamos dizer assim. Né? Perfeito, ficou mais claro agora. E aí como é que nós pensamos no processo todo, né? Esses projetos, a gente imagina 3 pilares importantes, que é o pilar técnico-científico, é o pilar jurídico e de compliance e o pilar comercial. O pilar técnico-científico é onde entra os mestres, os doutores, os cientistas, essas pessoas que vão definir, né, e vão escrever esse projeto. Para isso, a gente foi buscar, como eu falei, os especialistas nesta área, que é o pessoal da universidade. O pilar jurídico e de compliance, a gente se preocupou muito em alguns pontos cruciais, que esta área, qual é a validade jurídica, ela é regulada, ela tem dono, ela está bem definida, aonde que está isso, para garantir que aquela propriedade ela realmente vamos dizer assim, tem que aquela população ou que aquela associação é realmente detentora da área. Então, essa era uma preocupação. Então, sendo o pilar de... primeiro, a terra, ela está ok. Ela tem garantias, né? Ela tem documentação. Aí, o segundo ponto é como fazer para que o Ministério, para que a gente cumpra todos os requisitos que o Ministério Público exige, que as instituições, né, governamentais exigem que seja feito. Porque para você acessar essa população, tem alguns ritos para serem seguidos. E isso que a gente procurou trabalhar muito forte. Então, o primeiro ponto, nós fizemos um contrato de cooperação técnica entre instituto e associação, né? Para quê? Esse certificado de cooperação técnica é para que as associações nos autorize a apresentar o projeto para a comunidade. Tá? Ou seja, mas antes da gente continuar, deixa eu apresentar aqui, chegou nossa outra apresentação, outro apresentador do podcast. O Will é bom, né? Esse é o Arthur Figueiredo. Bem-vindo, Arthur. Estamos aqui com o Edgar para falar sobre crédito de carbono. Hein? Edgar é especialista em crédito de carbono e ele está localizado exatamente no meio da Amazônia, né? No meio da Amazônia, né? Está lá no norte. Qualquer viagenzinha da cidade dele é pelo menos umas 6 horas, né? Ele está no meio do nada, do mato, né? É isso aí. Edgar, agora clareia para a gente. A gente falou um pouco do Instituto, do que é o crédito de carbono. A atuação do Instituto, então, é negociar com as tribos indígenas... Com comunidades extrativistas, nesse caso. Esses projetos nós estamos tratando com comunidades extrativistas. Eu falei dos indígenas lá atrás, porque foi quando começou tudo isso, e aí a gente acabou não evoluindo, e como o meu sócio no Instituto, ele tinha uma proximidade muito grande com essas comunidades, com esses povos tradicionais, com esses ribeirinhos, a gente viu nisso uma oportunidade de, por que não, então, estabelecer este projeto que não conseguimos fazer com os índios, fazer com as comunidades, com os povos tradicionais, né? E foi daí que começou todo o processo. Então, me fala um pouquinho, Edgar, qual é a atividade? Você negocia, então, com o extrativismo. Isso, com as reservas extrativistas. As reservas extrativistas, que é uma área grande? Nós estamos falando de, atualmente, essas 4 associações que nós temos relação, somam 205 mil hectares. É uma área muito grande. E então vocês negociam com eles para trazer benefício para eles? Exato. Então, o papel do Instituto é fazer a intermediação entre a captação do recurso para tocar esses projetos, porque são projetos de alguns milhões, né, para que ele seja executado. Então, o Instituto, ele capta este recurso no mercado. Quem faz isso?
a empresa chamada Evolus. A Evolus é a financiadora do projeto. E o Instituto, ele intermedia a iniciativa privada com as comunidades. Com esses povos. Mas o Instituto também ele está habilitado a captar verba pública, né? Perfeitamente. Nós somos uma organização social. Isso, então tá. Ele está habilitado para receber verba pública e no caso de verba privada, ele está habilitado para que a empresa possa abater o imposto de renda dela? Também. Tá? Também, Já está aprovado isso? Sim, porque nós temos o certificado de utilidade pública. Tá, então é o seguinte, se eu colocar coloco um valor, aí eu posso pegar esse valor e abater o imposto de renda. Isso, o contador já vai falar para você, ó, pode abater X no imposto de renda. É possível, sim. Maravilha. E daí esse recurso é, obviamente, transferido para projetos sociais, né? Que a própria empresa pode definir. Né? A empresa define e fala assim, ó, eu quero trabalhar com essa população aqui que fica próxima da minha indústria, ela é afetada de alguma forma pela minha indústria, aí vocês conseguem definir projetos para isso? Nós vamos lá e definimos alguns projetos sociais para isso. Então, hoje você tem já a demanda, a procura de empresas que querem exatamente esse perfil, ou do crédito de carbono, sim, ou para executar projetos, né? Para abater impostos, ou tributos, ou imposto de renda de pessoa jurídica. Essa que é a procura de vocês. Como é que vocês fazem isso? Essa é a procura. E vamos só dividir a questão do crédito de carbono e do... São coisas separadas. São coisas separadas. Vamos só para a gente concluir o raciocínio do crédito de carbono. Então, o Instituto, ele faz essa intermediação entre a iniciativa privada com os povos tradicionais. Nesta intermediação, o que ele é? A iniciativa privada contrata o Instituto para executar esses projetos de carbono, que são as pré-certificações. Quando ela intermedia esses contratos, como ela é uma organização sem fins lucrativos, o objetivo é justamente não fazer com que a iniciativa privada discuta diretamente com essas associações. Porque pode... transparecer que a iniciativa privada tem poder, né, para chegar e comprar os comunitários, alguma coisa, ou não transmitir tudo que é necessário sobre o projeto. Então, o objetivo do Instituto é justamente elucidar para as associações qual é a proposta da iniciativa privada. E qual é a proposta que nós trabalhamos hoje? Hoje nós trabalhamos com a iniciativa privada investe 100% no projeto, ela é responsável financeiramente por todo o projeto, e ela detém 30% do que for vendido dos créditos e os outros 70% são revertidos para a comunidade. Quando a gente fala de revertido para a comunidade, nós estamos falando aí, neste projeto que eu comentei de 200 e poucos mil hectares, nós estamos falando de 20 mil famílias, ou algo parecido com isso. Então, essas famílias são beneficiadas por esse recurso que vai vir da venda desses créditos. E a empresa, a iniciativa privada, tem, obviamente, preferência para negociar e vender esses créditos no mercado. Né? Para quem? Grandes companhias de energia que precisam compensar, petroleiras que precisam compensar, e quando a lei aqui no Brasil estiver em vigor, né, que estiver estabelecida e definido esses critérios, obviamente que todas essas empresas vão buscar, se elas não tiverem condições de atender os requisitos definidos, elas vão buscar compensações. E o crédito de carbono é uma dessas compensações. Então, o grande anseio, o grande desejo do mercado é que seja regularizado. E que seria para a Bolsa também, estabelecido pela Bolsa? Eu acho que é um caminho que vai acabar sendo natural. Foi assim nos outros países, né? Foi assim nos outros países. Agora, uma coisa assim, que eu vejo, né? Quando eu comecei a estudar um pouco a questão do crédito de carbono, isso aí veio o protocolo de Kyoto. Isso. Parece que foi em 97. Daí vem... Entendeu? E, na verdade, os Estados Unidos não entrou
né, não aderiu ao protocolo de Kyoto, demorou bastante. Aí teve um outro acordo, Acordo de Paris, 2005, que era justamente para que os países desenvolvidos assinassem esse protocolo e se responsabilizassem com relação à diminuição da emissão de gás carbono para diminuir o efeito estufa, né? As mudanças climáticas. As mudanças climáticas, ótimo, beleza. Geral. Mas assim, o acordo de Kyoto é de 97. Depois, 2005, entra o Acordo de Paris, aí 2012, né, é prorrogado, sabe? E hoje, como é que tá isso? Hoje tá... O que tá funcionando, afinal de contas, né? Sabe? Então, assim, eu vejo que ainda é um tema muito complexo, entendeu? Não tem uma regulamentação ainda, sim, né, na Câmara. Sim. Né? Então, assim, é óbvio que tem muitas empresas já negociando o crédito de carbono, sendo que não tem regulamentação. Sim, entendeu? Porque negocia no mercado voluntário. Paralelo. É o mercado paralelo. Isso, né? Que um pouquinho antes eu até comentei sobre isso. Existem dois mercados. O regulado, em alguns países são regulados, em alguns estados são regulados. Quando eu falo estados, os Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia é regulado. Mas acho que os estados são independentes, né? Diferente daqui. Exatamente. Aqui não pode fazer isso. E na Austrália, da mesma forma. Na União Europeia é regulado. Por exemplo, as empresas de aviação, se eu não me engano, e aí eu peço desculpas se não for isso, mas ou 2024 ou 2025, elas serão obrigadas a compensar. Então, isso já é uma regulação que vai gerar uma demanda para o mercado, né, de regulação. Então, você bem falou. Por que isso foi... Eu acho que existe uma questão de que o mundo começou realmente a ver que não era balela essa questão das mudanças climáticas, né? O mundo começou a sentir na pele e estudos científicos foram se aprofundando cada vez mais para mostrar que essa lógica para de pé. Ou seja, se não houver uma forma de equalizar, vamos chamar assim, equalizar entre aquilo que é emitido e aquilo que é compensado, nós vamos ter problemas. Isso aí nunca vai equalizar, né? Pode diminuir, né? Equalizar seria muita assim, fantasia. Vamos dizer assim, que a gente tem uma sobrevida, uma sobrevida daquilo que pode ser muito caótico se não for trabalhado. Né? Eu vejo que é algo muito... É um tema muito complexo, né? E eu acho que tem algumas empresas que já estão muito preparadas, inclusive acho que a tua, né? Sim. Já está preparada, quando sair a regulamentação, você já vai... essa é a ideia. Já está pronto para vender o crédito de carbono, é isso? O nosso objetivo é o seguinte, nós começamos a trabalhar este projeto agora, né, mais fortemente, e a gente imagina que em 1 ano e meio a gente vai ter esses créditos certificados. Por quê? Porque a nossa parte científica está muito consolidada, porque quem detém esse conhecimento, que são os cientistas que estão com a gente, são pessoas da região, são pessoas que... São pessoas que estudam a região, são pessoas que estão há anos estudando o mangue. Então, todas essas equações já estão consolidadas com eles, né? Então, a gente vai ganhar muito tempo nisso. E daqui a 1 ano e meio, quando esses créditos estiverem certificados, a gente vai estar aí no auge para a COP30, que vai acontecer em Belém, né? Que vai ser em 2025. Então, a gente imagina que vai ter uma convergência muito grande aí entre aquilo que a gente está fazendo, o que o Estado, quando eu falo, federação e o próprio Estado do Pará estão pensando com relação ao mercado de crédito de carbono, à floresta em pé, à preservação da floresta, a vamos dizer, a monetização da floresta, porque é muito bonito falar, não, você tem que preservar, mas... e o povo que vive lá na miséria? Esse povo não merece nenhum benefício em relação a isso? Então, eu acho que essa é a grande lógica do mercado de carbono, que pode beneficiar muitas famílias. É isso aí, Daniel. Quem mais pergunta aí, Arthur? Que pergunta? Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Eu tenho uma pergunta que me veio agora. E, Edgar,
tudo isso tem muito a ver com Brasília, tem muito a ver aqui com a cidade, com a capital, por causa dos políticos. Vamos dizer assim que, como o Arthur bem disse, é um tema complexo, ainda não está maduro e não existe legislação para isso. Então, vamos dizer assim, o epicentro dessas discussões está sendo Brasília, está sendo o Congresso Nacional. Então é o assunto do momento por aqui. Na hora que regular, aí sim, é o assunto isso do aí momento vai por aquecer. Aqui, porque segundo dados do próprio Valor Econômico, várias matérias que foram publicadas aí, o Brasil tem potencial de gerar de 30 a 50 bilhões de dólares até 2050 só em crédito de carbono. É um dos maiores do mundo, né? Para fornecer, por causa da área verde? Por causa da área verde. Porque o que faz como eu falei, como é que é gerado o crédito de carbono? Então, a árvore, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e transforma aquele gás carbônico em madeira, em árvore, em folha. Então, ela é este pulmão natural. Né? Através de quê? Da fotossíntese. Então, a folha, ela tem uma válvula. Essa válvula, o que ela faz? Ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Ela faz o efeito contrário, né? Ela absorve gás carbônico, pega esse gás carbônico, transforma o carbono em matéria e libera oxigênio. Olha que fantástico. Deus é perfeito mesmo. Vamos imaginar, Edgar, que essa regulamentação saiu essa semana, certo? Quais são as empresas que mais serão afetadas no Brasil com essa regulamentação? Eu acho que... Setores, né? Setores. Eu acho que o setor logístico... Logístico, por causa da queima de combustível? Exatamente. Mas eles não tentariam puxar isso da fonte, por exemplo... Tá, a gente está falando de combustível fóssil. Não seria melhor ir em cima de quem extraiu esse petróleo, em vez de quem está consumindo? Então... por isso que uma delas a logística vai ser afetada, as indústrias petrolíficas e indústrias de energia. Eu acho que essas três com certeza. Agora tem um detalhe, né? Porque a questão da Amazônia, que é exatamente esse pulmão do mundo que todo mundo fala, e a grande concentração de ainda mata nativa que existe no Brasil, né? Acaba sendo visto e desejado pelo mundo todo. Perfeito. Será que as empresas nacionais terão espaço? Você entendeu? Sim. Porque, na verdade, isso vai ser negociado e muitas empresas lá fora, Japão, o país que mais polui, Estados Unidos, esses países que mais poluem, exatamente. Por isso, será que vai ter espaço para... Mas é por isso que, vamos lá, o que é o mercado? Né? Oferta e procura. Uhum. Né? Então, o crédito de carbono que hoje está sendo vendido a $1, depois de regulado e você ser obrigado a compensar, ele vai pular de 1 para 80. Vai tentar acompanhar algum mercado já regulado. O cara ou ele vai se adaptar a isso, ou ele vai ter que mudar os seus processos, que eu acho que este é o grande o grande mote de tudo isso que está sendo discutido. Ele vai mudar os seus processos para processos mais sustentáveis. Hoje tem algum país que já adota o crédito de carbono? Quem é o país que mais adota hoje? A União Europeia, ela adota. Tanto que quais são os países que mais tem ainda algum tipo de mata? Na Europa tem alguma coisa que não é desmatada? Pois é. Então, o Brasil... é nisso que o Brasil sai na frente. Poxa. O Brasil, na verdade, é que devia ser o mais interessado para ter regulado isso, porque ele está perdendo dinheiro. Perfeitamente. Mas eu acho que ninguém tinha... Todo mundo via isso como algo, sabe? Negativo? Não, algo hipotético. Não, esse negócio, carbono... Isso é mercado futuro. Isso aí não vira. E vamos lá, os interlocutores entre a lei, né, a legislação e a vida real, eles estão preocupados com o hoje, né? Não é verdade? Então, fala assim, poxa, mas isso dá dinheiro hoje? Então, agora o mercado de carbono começou a dar dinheiro hoje. Então, talvez isso tenha despertado ainda mais o interesse, né, dessa regulação. Mas a gente já ouviu história de pessoas que já ganharam muito dinheiro com crédito de carbono, né, Arthur? Já ouviu falar disso? Já. Como é possível hoje, mesmo não sendo regulado, qual seria o caminho para a gente conseguir realmente vender esse crédito de carbono
e realmente faturar algum tipo de dinheiro? Vamos lá. Hoje existem traders, né, que fazem esse trabalho, especialistas nesse trabalho. Existem algumas empresas no Brasil que ela justamente ela executa os projetos, ela tem percentuais nesses projetos e ela vende os créditos certificados desses projetos. São empresas que atuam na área ambiental? São empresas que atuam na área ambiental. Então é aí que ela consegue gerar, ela mesmo meio que certifica? Na verdade, quando a gente fala de certificação, isso é um cuidado. Vamos chamar de pré-certifica, ou seja, ela elabora... Ela vê que é possível... ela elabora todo o projeto e submete à certificação. Mas quem certifica de fato são empresas internacionais. Hoje são empresas internacionais. Que não tem envolvimento ambiental, porque não pode ser a mesma, né? Exatamente, porque senão existe a mesma conflito de interesse. A mesma que vende não pode estar certificando. Isso, então a certificadora, ela olha o projeto, audita o projeto e certifica. Como se fosse certificar o seu negócio. Vamos imaginar que você certifica o seu negócio a ISO. Não sei se o seu negócio é certificado pela ISO. Mas o que você faz? A ISO te passa um monte de requisitos, de requisitos de processos. Atualizações. Daí você vai cumprir todos aqueles requisitos do processo. Vai alguém e audita isso, daí você fala para a ISO assim, ISO, eu tenho tudo que você me pediu. Me audita aqui que eu preciso certificar. Aí ela vai e verifica. Então, uma certificadora de créditos de carbono seria o mesmo conceito. Então, essas empresas, elas elaboram o projeto, elas definem e seguem todos os requisitos e parâmetros que essas certificadoras exigem e submete a essa certificadora que vai certificar ou não, ou vai pedir alterações, ou vai pedir mudanças, mas é ela que emite a certificação. Só depois que ela certificar, que ela vai falar assim, opa, este projeto, ele está certificado e cada área, né, cada hectare, você consegue compensar X toneladas de carbono. Só depois de certificar que pode negociar, entendeu? Isso. Depois de passar, de habilitar, que fosse um processo de habilitação. Ver que não tem nada de errado, né? Senão vira um mercado muito sem regra, né? Todo mundo agora, no meu apartamento... eu tenho lá uma plantinha e quero crédito aqui dela. Eu tenho um crédito de carbono aí, entendeu? E tem diferença, falando nessa questão de plantas, né? Tem diferença entre tipos de árvore e algumas... Por isso que parte do projeto de certificação, quando eu falo essas equações, elas definem justamente isso. No mangue tem um tipo de árvore. Esse tipo de árvore, ela consegue compensar da atmosfera, ou extrair da atmosfera X toneladas. Olha só, ou seja, cada planta tem um potencial de crédito de carbono. Exatamente. Porque ela gerou mais oxigênio ou menos. Porque elas são mais robustas. Vamos imaginar assim, uma árvore... Mas é pelo tamanho? É pela idade? Tamanho, vamos dizer assim... Não tem uma pequenininha que equivale a uma grande? Não, porque o que é o carbono? É justamente a capacidade que ela tem de extrair o gás carbônico, transformar esse carbono em matéria. Então você imagina, uma árvore menorzinha, ela tem menos matéria. Então é pela quantidade de folhas verdes, normalmente? Ou seria mais o caule? Tronco, caule, tudo isso é pesado. É daí que você... Não é da folha. Também. Vamos imaginar, você seca a árvore inteira, é feito exatamente dessa forma. Você seca a árvore inteira, aquela espécie... Uma só, como teste. Isso. E aí, depois que você secou ela inteira, folha, caule, galho, tudo, aí você pesa. E aí você vai ver quanto pesou aquilo, quanto que pesou. Porque o que é aquilo? É carbono. O carvão é carbono. O que é o carvão? É a madeira. É a queima da madeira, né? Então, aquilo é o carbono efetivamente, né? Então, aquela matéria seca, ela é carbono puro. A árvore seca, ela é carbono puro. Então, é daí que vem quantas toneladas de carbono. Cada espécie consegue transformar o gás carbônico em carbono, e aí, com base nessas equações, você define que aquela espécie é capaz de sequestrar tanto de carbono, a outra espécie outro tanto. Tanto que as áreas de mangues, pelo bioma, que não só as espécies, né, de árvores, mas o próprio solo, ele retém 5 vezes mais carbono do que a floresta normal. Mas diz que a própria
A Amazônia é um grande mangue, né? Então, olha só o que eu tô falando. Você acha que na floresta amazônica você anda no chão? Não, é mangue direto, entendeu? É muito úmida. É muito úmida, entendeu? Então, assim, imagina que eu falei de 200 mil hectares, né, nessa área de mangue. Se a gente for pensar em floresta, como ela compensa quase 5 vezes mais carbono que a floresta, é como se eu tivesse uma área de floresta de 1 milhão de hectares. O que é 1 milhão de hectares? Vamos trazer para a nossa realidade. O Distrito Federal são 576 mil hectares. Então, imagina o tamanho da área que nós estamos falando. Pois é. É isso aí. É isso, Dani. Muito bom. Vamos para as considerações finais, Edson. Vamos chegando ao fim, então. Tem mais alguma coisa que a gente teria que falar sobre crédito de carbono ou sobre o Instituto que a gente não falou aqui? Não, eu acho que... E aí eu já vou para as considerações finais. O nosso olhar, ele é muito para as populações que têm essa joia na mão, né? E o nosso objetivo é viabilizar recurso financeiro para que essa população que preserva a floresta, que mantém a floresta em pé, seja compensada por isso. Por isso que 70% da venda desses créditos vão ser destinados à comunidade. Você vai falar, o que representa isso? Se a gente for pensar de uma forma muito conservadora, nós estamos falando aí de 200 mil hectares, em torno de 5 a 8 toneladas de carbono por hectare, a $2. Se a gente conseguir vender isso a $2, nós estamos falando que a bolsa de europeia hoje negocia mais de 80. Então, vamos ser conservadoríssimo. Vamos falar que nós vamos negociar $2. Isso tem potencial de gerar renda para essa comunidade na casa de $10 milhões por ano. Então, com $10 milhões por ano, 50 milhões de reais, é investir em educação, é investir em uma saúde melhor, é investir em projetos sociais que potencialize aqueles ativos ambientais que hoje eles têm lá. Então essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação eu até falo, é lógico, nada uma ideia maravilhosa dentro da cabeça de todo mundo aqui, mas sem dinheiro para fazer isso parar de pé, não sai. E eles também entendem dessa forma, porque eles sofrem isso na pele. Então tem muito potencial, muita ideia maravilhosa lá, que ela vai florescer quando ela tiver dinheiro quando a gente tiver dinheiro para fazer essas ideias florescerem. Né? Entendi. Para fazer essas comunidades se desenvolverem. Maravilha. É isso, né, Dani? É isso. Se você está gostando desse assunto, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta para o Edson também. Edgar, perdão. Pode perguntar pro Edson. Mas só no final que eu erro, né? Se o Edson tiver ouvindo aí, pode perguntar pro Edson. Mas se o Edson estiver ouvindo... Vai que o Edson está assistindo. Mas se o Edson estiver assistindo, Edson, manda a pergunta aí. Edgar, mas o sobrenome eu não vou errar, não. Ceruti. Aí. Tá bom? Então, se você ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui embaixo e a gente vai mandar aqui pro Edgar para estar respondendo para futuros vídeos também. Agradecer a presença do Edgar e do Edson, né, no nosso podcast. Agradecer a presença de todos e a você que nos acompanhou até agora, tá? E qualquer dúvida, só mandar aqui embaixo. Exatamente. Um grande abraço e até a próxima. Sextou. Tchau, tchau.